E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área, trazendo aí as últimas notícias, a preparação, informações do time provável do São Paulo que amanhã enfrentará a equipe do Atlético Goianiense lá no Serra Dourada, jogo válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. Como diria o Caleri, talvez um dos jogos mais importantes do São Paulo nesses últimos anos, né? E o São Paulo, de certa forma, tem que encarar sim esse elenco, esse time. Agora a pressão está para chegar na decisão da Copa Sul-Americana e, consequentemente, vencer a Copa Sul-Americana. Mas mais do que isso, chegar numa final virou obrigação depois dessa temporada do São Paulo, mais uma temporada desastrosa do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, do seu desempenho no Campeonato Brasileiro, um time que tem o elenco que o São Paulo tem, que formou com várias opções, que você eventualmente poderia estar numa situação muito mais confortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo se vê encalacrado, brigando para não cair novamente. Daquelas coisas que só acontece com o São Paulo Futebol Clube, né, dos últimos anos. E aí, depois da derrota que, de certa forma, deixou o torcedor de São Paulo muito triste, não emputecido, mas triste, porque o time até jogou bem contra o Flamengo, mas está virtualmente eliminado da Copa do Brasil. O São Paulo agora joga todas as fichas, de certa forma, na Copa Sul-Americana, e é assim que tem que ser. Claro que vai ter que virar a chavinha logo depois do apito final da Copa Sul-Americana para poder recuperar esses pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, porque senão o São Paulo vai se ver cada vez mais encalacrado, e se não vencer o próximo jogo contra o Cuiabá, que é um jogo direto ali, o São Paulo vai se ver cada vez mais próximo da zona da degola, e uma vez que entrar, aí, meu amigo, se entrar no Z4, vai ser muito difícil do Rogério Ceni permanecer no comando técnico do São Paulo. Eu sei que tem muitos de vocês aqui que gostariam da cabeça do Rogério Ceni. Eu não sou adepto disso, mas eu também não o defendo com unhas e dentes mais. Eu acho que ele tem que ser cobrado, ele tem que ser criticado, ele precisa mostrar melhoras nesse trabalho dele, que realmente está deixando a desejar, e principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. É claro que ele não é mágico, é claro que não é o problema só dele, é muito dos jogadores dentro de campo. Entendo que eles não estão de corpo mole, que não tem indolência, não é isso. Eles se entregam, você vê que o time é competitivo, o time corre, o time vai atrás, só que precisa ser mais eficiente, precisa entender o momento. E aí eu acho que é uma junção de fatores. O Rogério Ceni precisa entender desse momento do São Paulo, de que ele precisa ser mais pragmático, ele não pode querer ficar querendo propor o jogo a todo momento, querendo partir para cima de todo adversário de peito aberto. Ele precisa entender a real necessidade do São Paulo nesse instante, que é jogar fechadinho, que é jogar no contra-ataque eventualmente, quer ter um sistema defensivo mais sólido. O São Paulo precisa parar de tomar gols, né? É a partir daí que a gente vai começar a construir vitórias, então precisa parar de tomar gol, então tem que ter um sistema sólido. E aí, claro, os jogadores dentro de campo precisam entender esse momento também e não perder divididas. Quando tiver uma chance clara, guardar essa oportunidade, mesmo que forem 3 por jogo. Pelo menos guarda uma, não toma nenhum golzinho. 1-0 é vida e acabou. Tem que ser dessa maneira. Mas enfim, vamos ver o que acontece, né, gente? Bom, São Paulo já está em Goiânia. A delegação chegou hoje à tarde lá em Goiânia, lá na capital de Goiás. E é bem provável que a gente vai ter um time que a gente já sabe qual é. Seria o time que eu gostaria que tivesse em campo? Não. Nicão está lesionado, está fora, não tem nem previsão de quando volta. Parece que a lesão dele é muito parecida com a lesão que teve o Luan, coisas que só acontecem com o São Paulo. É impressionante a zica que paira em cima desse clube há anos já, né? É impressionante a falta de sorte que esse time tem.
E aí o Miranda também é outro que é mais um jogador que não vai estar à disposição do Rogério Ceni, mais uma baixa, não se recuperou a tempo ainda da sua lesão no tornozelo, se não me engano, e ficou fora, nem viajou junto da delegação. Então a novidade é Gabriel Neves. Ele treinou normalmente, né, no CT da Barra Funda com os companheiros ontem mesmo e viajou junto da delegação, e pode ser que ele seja colocado já como titular. Em cima disso, gente, a gente tem um time base, e aí tem uma incógnita que eu acho que o Rogério Ceni não vai tirar Jandrei. Apesar do momento horroroso que vive o Jandrei, apesar das falhas que ele teve no último jogo, apesar de não estar seguro, eu acho que o Rogério Ceni deveria colocar o Felipe Alves. Felipe Alves é do mesmo nível, né, nível baixíssimo do Jandrei, só que pelo menos ele tem uma coisa melhor, ele está mais confiante do que o Jandrei, que retornou de lesão e desde então não tem aquela confiança que ele estava demonstrando até se lesionar. E um goleiro do Jandrei, como é básico, né, um goleiro mediano para baixo, ele sem confiança, ele vira um goleiro frangueiro, né? Essa é a realidade. Então eu colocaria o Felipe Alves, só que eu tenho quase certeza que o Rogério Ceni não vai fazer isso, infelizmente. Então é muito provável que Jandrei seja titular de São Paulo. Aí devemos ter a manutenção de Ferrarese no lugar do Miranda, então Diego Costa, Ferrarese e Léo, o trio de zaga. Igor Vinícius na ala direita, Reinaldo na ala esquerda. No meio devemos ter Gabriel Neves, como eu disse para vocês, na volância, com Igor Gomes e Nestor. Não adianta, ele vai abraçar esses caras até o final, e vai ser esses caras que vão entrar em campo provavelmente, que vão começar. Luciano e Caleri no ataque do São Paulo. Eu gostaria de ver Galopo, eu gostaria de ver Patrick, eu gostaria de ver Colorado, né, nesse meio campo, até Colorado e Gabriel Neves, por que não? Eu acho que é muito disso, gente. O São Paulo precisa parar de sofrer gols. Você colocando dois volantes, o Andrés Colorado é um cara que é o chamado box to box, né? Eu não gosto dessa palavra, mas para vocês entenderem, é aquele cara que de certa forma ele faz, né, área a área. Ele é um cara que pisa na área, ele é um cara que dá saída de bola, ele combate também, é um cara alto para bola aérea, tanto ofensiva como defensiva. Seria muito importante ter um cara desse. E de certa forma da sustentação defensiva, além do Gabriel Neves. O Gabriel Neves não vinha jogando bem, e só ele como volante, ele não é esse cara marcador, esse cara que faz o combate, que finaliza ali a jogada no sentido de parar a jogada adversária. Ele não tem essa facilidade. Ele não é esse marcador nato. Então, enfim, eu colocaria dois volantes. Ontem a gente viu o jogo Atlético Paranaense e Palmeiras, semifinal da Libertadores da América, e o Filipão entrou com 3 volantes. Ele entrou com 3 volantes, o Filipão. Alex Santana, Hugo Moura e Fernandinho. 3 volantes de marcação e que sabem jogar também. É isso que eu imaginaria para o São Paulo. Só que não adianta, gente. Infelizmente são pensamentos de futebol diferentes que o Rogério Ceni tem e o que eu, por exemplo, tenho, né? E é claro que ele é muito mais conhecedor, ele está no comando técnico e ele vai ver o que é melhor para o São Paulo. Mas para mim o melhor para o São Paulo seria entrar com esses 2 volantes, fechadinho, 3 zagueiros, aí joga eventualmente no contra-ataque tem Igor Vinícius, tem o Reinaldo, podendo colocar Galopo também para ajudar nessa dispersão mais rápida para o ataque, tendo Luciano e Caleri. Eu jogaria dessa maneira, mas enfim. O time provável tá aí do Rogério. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo. Amanhã a gente se vê no pós-jogo tradicional, né? Se Deus quiser, com uma grande vitória do São Paulo, já começando bem. Não tomar gols é muito importante, então até um empate é interessante, 0-0, que seja, pra gente decidir aqui em casa. Lembrando que o segundo jogo é aqui no Morumbi na semana que vem, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, vamos São Paulo!